Olá, meus queridos irmãos, amigos, pastores, missionárias, né, desse grupo tão seleto, desse canal, perdão, Aliança Cristã Internacional. Sou o pastor Cláudio Martins, sempre aqui entrevistando pessoas ilustres, né, e falo de Manassas, Virgínia, como digo sempre, 35 minutos de Washington, D.C. Cumprimento a cada um dos senhores, né, que estão comigo aqui neste canal. Já inicio pedindo ajuda, não é? Senhores, divulgam este nosso canal, que seja o teu canal, o nosso canal, da Aliança Cristã Internacional. Da maneira que você veio, esse link é o mesmo para ajudar a compartilhar aos demais companheiros e amigos e amigas, ok? E desta feita, hoje, o entrevistado que nós estamos aguardando é um amigo de longa data. Repito, amigo de longa data. Trata-se do pastor missionário Sidney, né? Sidney de Paula. Pastor Sidney é pastor presidente da Igreja Vida Plena de Amsterdã. Nós vamos bater um papo aqui, né, juntos. É um homem de Deus, né? Tem lá uma posição de missionário e de pastor, sempre dirigindo a palavra. E Deus tem abençoado o trabalho do pastor Sidney de Paula em Amsterdã. Nós juntos temos história para contar, não é? E muitas. Glória a Deus por isso. Espero que você esteja me ouvindo, né? Aqui no nosso canal, ao seu lado direito, tem ali o message, onde você pode comunicar, né? E sinta-se à vontade para dizer de onde você está nos vendo, não é? Esses dias, ontem, se eu não estou equivocado, eu tive a honra de falar com o pastor Carmo. Um abraço, meu nobre amigo e irmão, pastor Carmo, que é lá da Vila Ana. Já tem dirigido para o setor de Jundiaí várias igrejas, várias congregações, né? E agora ele está, acho que se despediu, está se despedindo desta que ele estava dirigindo, me falta o nome agora, e indo, como ele mora na Vila Ana, né, indo cooperar com o pastor Lúcio, meu grande amigo, pastor Lúcio. Amém? Também quero aproveitar, mandar meu abraço, não sei se já está vendo ou vai ver, se está vendo vai repercutir, ela já mandou um alôzinho aqui, um coraçãozinho. A minha querida e amada esposa, Nice Martins. Beijão para você, meu amor, como fazem todo mundo, né? Assim, aê, beijo. E também para o meu filhão do meio, William. Um abraço, William. Chamamos de Bill, não perde uma. A Zilda Tavares. Ô, Zilda, que Deus abençoe. A cidade que você está, Zilda, puder me ajudar, porque eu digo, né, a cidade que está, se é Jundiaí, onde é. Mas se alguém de Jundiaí estiver ouvindo, né, vai as nossas considerações e o nosso abraço carinhoso, né? Eu diz aqui, pastor Carmo, né, e os demais companheiros, tá? E agora, acho que já vai entrar ao vivo agora aqui, ó. Eu creio que já vai entrar ao vivo, né? Oh, meu Deus, tá aí. Paz do Senhor, meu pastor. Olha aí. Pastor Sidney de Paula, pastor da Vida Plena e missionário na cidade de Amsterdã. Nós vamos bater um rápido papo com ele aqui. Ele nos franqueou esse seu tempo para estar conosco, para estar com a Aliança Cristã Internacional. E a nossa irmã que eu perguntei, ela me responde de São Paulo, capital, irmã Zilda Tavares. Obrigado, irmã Zilda, a senhora está sempre nos acompanhando, né? Com o nosso link, se puder nos ajudar divulgando, eu ficaria muito agradecido, né, compartilhando. Agora, o pastor Sidney, acho que ele está no navio, porque está assim, né? Pastor, eu acabei de sair de um navio. Acabou de sair do navio, tá vendo? Ainda o balanço está dentro dele. Mas, pastor Sidney, eu disse aqui, vou repetir, somos amigos de longa data. Amém? Muito Amém. bem-vindo à Aliança Cristã Internacional. Amém.
pastor Cláudio Martins, um amigo, juntamente com a missionária Eunice, desde 1987. Tenho o privilégio de ter a amizade do Senhor e muitas coisas aconteceram, passamos muitas histórias juntos. Temos um código que se chama Kombi, que o pastor sabe o que é. E, pastor Cláudio, é um prazer estar aqui com o senhor. Desculpe o atraso, pastor. Estamos chegando de fazer uma visita para uma irmã que mora a mais de 30, 40 quilômetros daqui. Fomos lá visitá-la, como eu já expliquei para o senhor, a nossa realidade aqui na Holanda, né? A gente canta o hino da harpa e prega ao mesmo tempo. Mas muito obrigado por ter me em conta. Eu vou aproveitar, deixar registrado aqui, como ele citou como missionário na Europa, na cidade de Amsterdã. O caso aqui dos Estados Unidos é um pouco semelhante. Eu acho que em outros países também. Eu fiquei sabendo que no Japão é mais ou menos igual, né? O obreiro, nessas regiões aqui, claro que tem uns mais favorecidos, mas a grande maioria, tá? Ele é um obreiro que ele vai lembrar de todo o seu currículo. Por quê, pastor Cláudio? Porque ele vai ser professor de escola dominical, ele vai ser diácono, ele vai transportar os irmãos, ele vai chegar primeiro na igreja para limpar a igreja. Eu fiz tudo isso aí já, né? Ajeitar o púlpito, tem que ter tempo para a palavra, tá? É um verdadeiro teste para o missionário. É ser pastor, ou pelo menos acompanhar um pastor aqui no exterior, fora do país. Tá? Porque a impressão que eu tive antes de vir para cá, 25 anos atrás, eu já estou aqui, que eu tinha de um obreiro aqui, eu dizia assim, não é? Ser pastor nos Estados Unidos deve ser a coisa melhor do mundo. Primeiro que é o primeiro país do mundo, né? E a Europa não fica atrás, né? Então eu pensava, ganha-se em dólar, uma vida tranquila, levanta 9h30, né? Prepara a mensagem e vai para o culto. Pensava eu que era assim. Quando cheguei aqui, eu vi que cadê isso aí? Não existe, né? E o pastor Sidney, querendo se desculpar aqui, mas ele me conhece, não tinha necessidade de fazê-lo, porque ele é um pastor missionário, não é? Então, ele vai visitar uma família, olha aí, não sei quanto tempo para ir e para voltar. Muitas vezes nós nos falamos, ele disse, eu posso falar com o senhor agora que eu estou voltando de uma visita, 1 hora na minha casa. Não é assim mesmo, pastor Sidney? Exatamente. Pastor, o senhor está me escutando bem? Alto e bom som. Muito obrigado. Exatamente, pastor. Aqui, a obra, nós temos a realidade, que é uma realidade alheia à realidade brasileira. Mas eu costumo dizer que são realidades. E por ser realidades, então a gente tem que entender a realidade, se adequar à realidade, trabalhar na realidade e não fazer comparações. Por exemplo, nós somos de uma igreja do Brasil com 12 mil membros. O pastor, o nosso querido pastor presidente, ele tem uma rede de pastores que foram formados, mas, claro, nós estamos falando de uma igreja de mais de 100 anos, que é as nossas Assembleias de Deus. No campo missionário, a gente chega e encontra com essa realidade, que aqui nós não temos à nossa disposição, se podemos usar essa expressão, à nossa disposição um grupo de obreiros, primeiro que todos estão trabalhando, são voluntários, nem todos estão a tempo integral, então a gente não pode demandar dos obreiros o mesmo que a gente demanda numa igreja brasileira, quando os obreiros estão assalariados, recebendo para servir a igreja. Então essa é a nossa realidade, eu acredito que é a mesma nos Estados Unidos, como o senhor bem disse, eu acabo de chegar de uma visita, fui fazer uma visita com a minha esposa, a uma irmã que operou, e ela mora a 40 minutos de nós, ou seja, são 1h20 para ir e voltar, mais a visita. E aqui, pastor Cláudio, nós estamos esparramados, ou seja, a igreja está em Amsterdã, a capital da Holanda, mas os irmãos estão esparramados em várias cidades. A gente pode perfeitamente fazer uma visita saindo daqui, eu não sei se é o meu telefone do senhor que está tocando. Não, ai. Era o pastor Levi, mas não dá para atender agora. Poxa, pastor Levi Ferreira, pastor presidente de Limeira, nosso amigo, e foi meu professor da Escola Teológica no ano de 1988, lá em Jundiaí. Grande pastor Levi Ferreira. Pastor, então, que eu estava falando, a gente sai daqui de Amsterdã, vai fazer uma visita no sul, em outra cidade, nós acabamos de chegar na cidade de Utrecht,
e depois eu já tinha um compromisso no norte de Amsterdã, ou seja, a gente primeiro vai para o sul, depois sobe para o norte, depois desce, porque nós não moramos em Amsterdã, nós moramos numa cidade que chama Althoorn. Então os irmãos aqui estão todos esparramados, então é muito difícil a nossa realidade aqui. Sem contar também, pastor, se o senhor me permite, contextualizando os ouvintes, a nossa realidade quanto a templo. É muito difícil ter um templo próprio aqui. E por quê? Porque é muito caro. O solo holandês é muito caro. As construções são muito caras. Holanda é um dos países, depois de Suíça, Suécia é um dos países mais caros, inclusive mais caro que a Inglaterra. E então, aqui tudo é muito caro. O que a gente faz? Nós não dispomos de um espaço próprio. Nós alugamos um espaço das igrejas protestantes para usarmos nos horários. Mas daí também nós temos o contratempo que a gente tem que adequar à agenda deles. Né? Por exemplo, se eles dizem, olha, nós vamos precisar do domingo, a gente tem que ir para o sábado. Então, para o senhor ter uma ideia, no sábado, que é o dia que nós congregamos aqui, não porque somos sabatistas, nem adventistas, mas é porque a igreja que congregamos nos pediu o domingo nosso horário. Tivemos que passar para o sábado. Nas quarta-feira, nós congregamos em outro lugar. Então, essa é a nossa realidade. Porém, é uma realidade que a Igreja Vida Plena leva 19 anos vivendo. Os irmãos já que estão arraigados aqui não tem nenhum problema. Os que chegam se adaptam. E assim nós estamos fazendo a obra do Senhor, pastor Cláudio. Que bom, que maravilha. Se o senhor permitir, pastor, com a sua permissão, quando fala assim, vida plena, tá? Tem alguém que começou essa obra aí. Correto. Não sei se o senhor gostaria de falar um pouco sobre isso, tá? Sim, Vida Plena. Vida Sim. Plena. Vida Plena. Foi fundada pelos saudosos pastores Jorge e Ruth Sene. Pastor Jorge, carinhosamente, era chamado de Jorginho, na igreja em Jundiaí. Eu acho que ele foi o segundo ou terceiro missionário enviado de Jundiaí. Pastor Jorge I pastoreou no Uruguai, junto também ao saudoso pastor Luiz Silva. Depois ele foi para o México, depois do México para a Espanha, da Espanha para Melídia, que é o norte da África, é uma cidade da Espanha, encravada no norte da África, e de Melília ele vem para Amsterdã com um claro chamado para os bereberes. Os bereberes é uma etnia das montanhas do Rif, em Marrocos. Os bereberes é uma etnia muito grande. E o pastor Jorge descobre que em Amsterdã há uma grande comunidade de bereberes. Então ele falou, em vez de eu ir lá onde eu não posso pregar, porque é proibido pregar o evangelho lá, então eu vou em Amsterdã, aonde eu tenho liberdade e posso alcançá-los. Assim veio o pastor Jorge e a missionária Ruth para cá no ano de 1998. Eles começam a trabalhar aqui com os bereberes, mas aí surge a oportunidade de atender alguns brasileiros. E foi com um grupo de 4 brasileiros que no ano de 2005 ele começou a Igreja Vida Plena, que acaba de completar 19 anos e completará 20 anos no ano que vem. Pastor Jorge e a missionária Ruth foram chamados às Mansões Celestiais, a irmã Ruth foi chamada em agosto de 2019 e o pastor Jorge foi chamado em dezembro de 2021. A Igreja Vida Plena, nós vimos essa igreja nascer, porque o pastor Jorge era muito amigo meu. De fato, a sua filha Débora me chama tio, e as minhas filhas, Keila e Adácia, chamavam o pastor Jorge e a pastora Ruth de tios. Então, nós tínhamos uma amizade muito, muito profunda. E então, quando nasce a Vida Plena, eu venho acompanhando, que eu estava na Espanha. E nós tínhamos um trato, um ano era as férias, seguinte eram as férias na Espanha. Então, eu venho acompanhando todo esse processo da igreja, que os últimos 5 anos foram muito difíceis, mas agora, pela misericórdia de Deus, estamos começando a ver os retornos. Irmãos, eu aproveitar esse espaço e avisar a todos, a internet é ótima, excelente, porém, nós já estamos começando a se adaptar e se acostumar, quem é internauta, que ela, às vezes, tem problema de conexão, tá? Sem avisar, ela cai. Tá? Aconteceu isso, um relapso agora, mas voltou de imediato, então não precisou nem ficar explicando. Mas, caso acontecer, quem está fazendo ao vivo, né? Aqui não é ao vivo agora, não é? Falando com o pastor Sidney, eu estou aí 12h30 e parece que ele está lá com 6h30 da tarde, é isso mesmo? 6h30 da tarde, pastor, 18h30. Olha aí. Eu tenho aqui, não sei de onde ela é, Mitiane Medeiros. É uma membro aqui da igreja, Vida Plena.
Ela é daí? Ela é daqui. Eu passei o link que o senhor me passou para os grupos, né? Amém. E é um prazer ter a Miltiane por aqui. Ela é uma das membros da igreja e uma serva de Deus que Deus tem usado muito aqui neste país. Irmãos, eu falo aqui de Manassas, Virgínia, não é? Esse canal que você está sincronizado é a Aliança Cristã Internacional. Tá? Eu agradeço vocês que estão cooperando conosco, como o pastor Sidney agora, né? De divulgando o link do nosso canal. Isso para nós ajuda muito, viu? Vocês puderem fazer isso, nos ajuda muito. Você lê aí os recados da Miriane? Não, eu não leio, pastor. Então eu vou ler aqui. Estamos aqui também, diz ela, desde Holanda. Deus abençoe nosso querido pastor. Olha aí. Maravilha. Que bom. Glória a Deus. Obrigado, Miltiane, sempre com um detalhe. A Miltiane é muito detalhista, pastor. Né? E também toda a Igreja Vida Plena é uma igreja muito detalhista, é uma igreja que o pastor Jorge semeou muito no coração dos membros a honra ao ministério. E a gente só tem a agradecer a essa igreja, viu? Muito participativa, né? Participativa, exatamente. Olha que bênção. É isso aí que dá o prazer quem está na frente. Também a Debe Coelho. Débora Coelho é uma obreira da igreja, uma pregadora, uma professora da escola dominical e é uma tremenda serva de Deus também. Olha, depois aqui, foi a Yara Pastor. Foi a Yara Pastor. Muito bem. Meus irmãos, estou entrevistando aqui o nosso pastor missionário, um dos que está mais participando no Message. Eu tive já a participação do Message, mas o pastor aí está tendo o privilégio de me ajudar no sentido de participação. Eu gosto muito de ver essa participação, porque interage, né? Interage. Antes do pastor entrar no assunto que combinamos, tá? Eu gostaria, né, de usar esse tempo agora, abreviado naturalmente, de falar um pouco sobre pastor Sidney e a nossa amizade. Elisa Correia Pereira. Elisa, sobrinha da missionária Ruth, que agora mesmo está no Primavera, interior de São Paulo, a primeira missionária enviada e sustentada pela Igreja Vida Plena, pastor. É a irmã Elisa Correia, que agora mesmo está vendo. Saudações, Elisa, ao seu papai, irmão Ademir, a senhora, sua mãe, irmã Esther, a irmã Eliu e a toda a igreja no Jardim Primavera, Assembleia de Deus, pastor Hermínio, que Deus os abençoe. Também Douglas Lagares. Capitão Lagares é o nosso capitão, pastor. Ele é o responsável pela área da intercessão na igreja. Todos os dias, das 6 às 6:30, ele é o encarregado do tempo de intercessão na igreja. Também nós temos aqui, Shalom, meu pastor, a Dina. Irmã Dina, portuguesa, esposa do irmão Carlos Gouveia. Irmã Dina é uma serva de Deus, uma pastora que Deus nos tem trazido para congregar conosco. A irmã Dina abriu obras aqui na Holanda e agora estamos tendo o privilégio de tê-la conosco, que é uma pregadora, uma mestre, uma ensinadora da escola dominical, uma mulher muito respeitada na igreja, juntamente com seu esposo. Muito bem, eu disse que eu vou falar um pouco sobre a amizade minha com o Sidney. Eu chamo Sidney porque nós nos conhecemos, não éramos obreiro, eu era diácono naquela época, né? E ele também estava iniciando sua fé, né? Ali na cidade entre Várzea e Jundiaí. Correto. E nós se encontrávamos muito, porque ele cooperava com o Madejur e com aquela outra que eu não lembro, que é do meu irmão, que me falhou agora, que é de missões. Sim, Aleimar. Aleimar, obrigado, Aleimar. Então, eu ia no Vianello e encontrava sempre ali o missionário Sidney, né? Ainda solteiro, cheio de sonhos, né? E nós nos fizemos uma... Muito cabelo. Tinha cabelo, boa lembrança. E a gente se afinava, sempre trocava ideias, né? Era tudo jovem. E nessa época, eu tive um desemprego, né? E passei uma situação difícil, mas nós nunca paramos, ficamos reclamando, né? Sempre orando, fé e ação, e agindo, né? Troquei meu carro por uma Kombi, agora entra a história da Kombi. A história da Kombi. A história da Kombi. Comprei uma Kombi e o que eu fui fazer? Fui vender ovo. Peguei a minha esposa e os filhos, né? Disse, agora nós vamos tentar isso. Eu estou parado, desempregado, vamos vender ovos. A
A Vida Plena está ouvindo nosso testemunho aí, hein? Pois é, de primeira mão, pastor. De primeira mão, né? E aí eu saía, né? Ia em Valinhos, acho que é naquela região, comprava lá da granja, né? E depois ia nas casas, nas ruas, vender os ovos, né? Dentro da Kombi, né? Só que nessa época, depois eu vim descobrir e parei de fazer isso, porque existia assim um cerco em cima disso, tá? Por isso eu achava assim, mas só esses que vendem ovos é porque não entrava mais ninguém. E muitos como eu entrou e saiu. Eles compravam o lote, a produção, tá? Então eles vendiam para mim um pouco mais caro, que para eles é vantagem, e eu não conseguia concorrer, não é? E aí para diversificar um pouco, eu passei a Jundiaí tem muita uva, tá? Eu tive essa ideia, tentando fazer que a coisa desse certo, não é? Eu passei a comprar as uvas, que aliás, uva do Brasil é uma delícia, né? De Maravilha. Jundiaí, muito mais. E Jundiaí, modéstia à parte, pastor, é uma grande cidade, é a terra da uva. Terra da uva. Terra da uva. Exatamente. Então eu pensei, vai dar certo, né? Aí teve uma brincadeirinha que os senhores vão dar risada agora, né? Que eu levava para a Kombi, tá? Então eu tinha lá os ovos, né? Nesse junto, o Ilha, o Anderson, e saía vendendo. Então, quando parava a venda, passava a perua nas ruas, e eu gritava, né? Eu não tinha aquele aparelho ainda, então eu gritava com a garganta, né? Olha aí, senhoras e senhores, ovo e uva fresco. Isso rimava, e as pessoas achavam engraçado. E nesse período, eu fui até Várzea Paulista fazer a tentativa de venda, porque eu achava que lá, né, um lugar um pouco mais humilde, eu conseguiria êxito. E nesse tempo, que eu já conhecia o pastor Sidney, ele me viu, entrou dentro da Kombi. Cumprimentei e pedi licença a ele que eu ia continuar fazendo a venda. Ele disse assim para mim, não, senhor. Quando você sair no bairro aqui, eu quero trabalhar com você. Não vai me pagar nada, eu quero te ajudar. Assim começou o nosso estreitamento. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Suelen dos Santos, Sidney é mais que nosso irmão, bênção de Deus. Suelen é uma bênção aqui na igreja, casada com o Quemo, ela brasileira, ele é egípcio, tem duas princesas, a Laila e a Laíse, e acabam de chegar, eu acho que se não me engano, da Bulgária, bom, do leste europeu, mas é uma das antigas aqui da igreja, a irmã Suelen. E também aqui, a minha esposa está saudando a sua esposa. Dá a paz do Senhor, irmã Maria. Será dado, Deus abençoe. Estamos preparando aqui, que daqui a pouco, terminando com o Senhor, teremos uma outra reunião com os líderes da casa, porque aqui também nós trabalhamos com os cultos nos lares. Mas a irmã Maria manda saudações, e também a minha sogra mora conosco, a irmã Loida, pastor. Loida, Deus abençoe, irmã Loida. E está dizendo a Suelen que é de Croácia. Croácia, exatamente. Acabam de chegar da Croácia, chegaram ontem da Croácia. Ontem, né? Ontem. Irmãos, pastor Sidney tem muita experiência na Europa. Ele tem me contado, não é poucas não, tá? E Deus tem feito coisas tremendas, tá? O relógio que é um problema para nós, tá? Ele não para. E, ultimamente, está trabalhando mais ainda, né? A gente levanta com o dia atrasado, tá? E pode perceber, quando você fala com alguém, a palavra hoje em dia é essa, ó. Ô, rapaz, eu ia te ligar, né? Eu ia te responder, mas está numa correria. A palavra é correria, não é assim? Correria. Todos nós usamos. Não temos tempo. Correria, correria. Aí eu tive pensando, um dia desse, orando, Senhor, mas que tanto, né, justificar pela correria, tá? Aí Deus me levou um pensamento que eu achei interessante. Ele disse, não, filho, é que o pai, vendo como é que está a terra, abreviando o tempo, tá? Ele foi até o relógio e adiantou o tempo. Vocês têm que se virar embaixo, porque ele está com pressa de buscar a sua noiva, a sua igreja amada. Irmão, vocês estão nos ouvindo, tá? Nada nos resta mais a não ser estar, né, com as nossas lamparinas acesas, preparados para a volta do Senhor Jesus. Tá? É isso que hoje nos interessa. Servir a Deus com alegria, com prontidão, não é? Para esperarmos o arrebatamento da igreja, né? O pastor Sidney, agora acho que caiu a sua conexão,
Não caiu, pastor, é que eu estou com um probleminha aqui. Sim. Caiu mesmo. Caiu, nós vamos dando continuidade, ele deve voltar, ele está com o link. Eu peço a todos um pouco de paciência, né? Já está voltando, ó. Ele está voltando aqui. É a minha que caiu aqui, pastor. Mas você pagou a conta, né? Então, precisamente hoje, na visita que nós vamos fazer, uma irmã que se chama Marilene, eu até brinco com ela, eu falo que ela é a prefeita de Utrecht. Utrecht é uma cidade muito importante, uma das importantes aqui na Holanda. Aí, conversa vai, conversa vem, saiu o assunto da internet, né? Um assunto lá que eu perguntei para ela, porque ela mora 30 anos na Holanda, estava casada com um holandês. Aí ela me fez a pergunta, mas o senhor pagou a internet? Eu falei, deixa eu entrar aqui, eu paguei, pastor. Coisas que acontecem. Não tem problema. A nossa irmã também, a Dina e a Debe Coelho, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ok. Amém. Estão interagindo, que coisa linda, eu amo isso, tá? Para mim é uma alegria poder interagir, ainda mais agora com a família Vida Plena, me sinto orgulhoso por isso, tá? Por essa oportunidade de Deus. Usando o tempo, partindo para nossa... Você quer falar alguma coisa, pastor Cid? Se o senhor me apresenta acrescentar um testemunho sobre a Kombi. Opa, vamos lá. Vamos lá, 1988. Eu conheço o pastor Cláudio Martins, como ele bem disse, na época não era pastor, e nem eu, né? Eu era novo convertido. Aí eu vou na sede, o pastor Cláudio Martins, ele fazia o programa na rádio lá na sede. Ali nós temos os nossos primeiros contatos, quando eu volto a vê-lo, na Kombi. Então, claro, eu falei, não, o meu locutor não vai, eu vou ajudá-lo aqui a vender. E aí começa a nossa amizade, e hoje nós temos um código que fala, podemos entrar na Kombi. E então a gente quer um pouquinho abrir o coração, porque os pastores precisamos ser pastoreados. Mas aí o pastor Cláudio, nós estávamos em plena festividade no Jardim Promeca, e íamos trazer o pastor Francisco Sales, que hoje é o pastor presidente lá em a Dracena, na cidade de Dracena, interior de São Paulo, que é o pastor do pastor da Elisa, que é a nossa missionária que está para ir ao campo. Queríamos trazer o pastor Francisco Sale e, juntamente, o saudoso irmão Braguinha, né? Mas, claro, tudo isso é despesa. Aí o pastor Cláudio nos abençoou, eu tenho que contar esse testemunho, ele nos deu mais lotes de ovos do que necessitávamos, ele falou, o que passar é para a festividade do Jardim Promeca. Pastor Cláudio, aquele lote a mais que o senhor nos presenteou com ovos foi o que pagou a despesa dos pregadores e dos cantores. Olha aí. Glória a Deus por isso. E outro, sim, terminava o ensaio da mocidade, toda a mocidade da Promeca, Conjunto Gálatas, né? Saímos vender ovos e o pessoal comprava, pastor, abraçaram a causa. Comprava mesmo. E foi um Pentecoste, caiu fogo lá no Jardim Promeca, 80 jovens. Vieram para Jesus e formaram o grupo de jovens que eu tive o privilégio de dirigir durante vários anos. Só para descontrair aqui, da Kombi ainda, na Kombi, para deixar registrado e descontrair, tá? Um dia, a Nice veio dirigindo a perua e tinha ainda bastante ovo na Kombi nessa feita, tá? E ela esqueceu da lombada, da descida da Vila Cristo ali. Ela esqueceu da lombada. Quando foi ver, estava em cima, ela foi brecar. Os ovos veio para frente. Que omelete! Meu Jesus! Garanto, se ela está ouvindo agora, ela vai dar risada. Que omelete! São coisas que marcam, irmãos. Tem coisas que passam na nossa vida que marcam a nossa história. Coisas pequenas, detalhes. Marcam, né? Marcam a nossa história. Tem mais uma aqui, deixa eu ver. Gabriel Ferro. Olha aí. Gabriel Ferro, filho da irmã Angela Ferro, ele português, ela brasileira, eles moram na cidade de Helmond, a mais ou menos 2 horas daqui, pastor, e eles vêm congregar conosco, e domingo passado foi o culto lá na casa deles, da família Ferro, que Deus abençoe a irmã Ângela, o irmão José, o filho, a filha, e também o irmão Júnior, que está lá com eles, o irmão Antônio Albuquerque Júnior, que está lá com eles, que Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe essa família maravilhosa. Olha, viaja isso para ir na igreja. Eu não vou deixar aqui. 2 horas em trem, pastor. Meu Deus. Nem vou fazer um comentário, pastor, porque senão eu tenho que puxar até minha orelha aqui. Não, então depois a gente entra na Kombi. Mas, que maravilha.
Deixa eu lhe dizer uma coisa, o tempo que nos resta é pouco, eu vou fazer isso. Eu vou pedir ao pastor agora a palavra, que ele fale de um livro que ele está terminando de escrever, tá? Não está ainda lançado esse livro, está pré-lançado aqui na Aliança, né? Ele vai ter que terminar, pôr capa direitinho, aí vai estar pronto para o público. Mas ele fala, rapidamente, agora, tá? Por que eu não achei ruim que reservou só esse resto? Porque pastor Sidney, eu luto para fazer várias lives com ele. Ele é um irmão, meus amigos. Há uma promessa até de visitá-lo, né? Ele já marcou até uma data, mas eu quero que o senhor tome o tempo agora, só antes, deixa eu ver, mais uma participação. Val Magalhães, nosso pastor Sidney, Amsterdã, Holanda. Nossa irmã Val, casada com o irmão, o esposo da Val. Puxa vida, fugiu, olha como que eu tô, pastor, né? O Bert, né? Também tem um filho de casais lindo, a Adi e o Johan. Eles sim acabaram de chegar, acho que da a terra do Stoikov. Agora esqueci também. Mas bem-vindo, Val, Deus abençoe você e a tua família. Pastor Sidney, com a palavra para falar desse livro que o senhor está terminando, que me parece que é sobre os mormons, com a palavra. Amém. Primeiramente, pastor Cláudio, agradecer a esse canal da Aliança Cristã Internacional. Como vocês já ouviram, o pastor Cláudio é um amigo, ele está em Manassas, Estados Unidos, e agora eu vou pegar o gancho dele a 35 minutos de Washington. E ele com a irmã Eunice são amigos e estamos vendo a possibilidade que eles venham nos visitar o ano que vem, e vai ser um prazer tê-los aqui. Pastor Cláudio, eu não sou escritor, eu quero deixar claro isso. Escritor é o nosso pastor Ezequias Soares, com mais de 40 livros, apologeta, heresiologista e um grande escritor. Mas Deus me tem dado, na sua graça, escrever há um tempo atrás, que eu venho estado escrevendo, e alguém pergunta, de onde o senhor arruma tempo, pastor? Na verdade, eu não arrumo tempo, a gente faz o tempo. Então, eu tenho umas horas que eu separo, vou lá nas minhas anotações e então começa ali a sair o livro. Pela misericórdia de Deus, escrevi 2 livros. O primeiro dele, O Silêncio dos Enviados, é um livro de caráter missiológico e está em espanhol e inglês. E agora um irmão aqui da Holanda, ele pediu para fazer a tradução ao inglês. Está em espanhol e em português. E agora um irmão aqui da Holanda, de Den Haag, está fazendo a tradução ao inglês e ao holandês. O segundo livro é um livro de ciência-ficção que eu escrevi para o meu bairro. São 2 agências de espionagem que estão atrás de um hipermicrochip que está localizado no bairro do Jardim Promé, que é o bairro que eu cresci. Esse segundo livro não é de ordem religiosa, mas sim de ordem completamente ficção científica. E, graças a Deus, foi muito bem aceito pelo público varzino, da cidade onde eu venho. Inclusive, o prefeito me recebeu, fizemos lá o lançamento, e depois me convidaram para dar uma conferência na escola onde eu estudei, onde eu fiz a 5ª série, ali no Jardim Promeca, para mais de 900 alunos. E agora, acabei de escrever o 3º livro. Nem a Igreja Vida Plena sabe disso, pastor. Estão sabendo agora pelo canal do Senhor. Primeira mão. Primeira mão. Furo de reportagem. Senhor? Furo de reportagem. Furo de reportagem. Esse 3º livro é de caráter teológico e vai destinado a explicar sobre o mormonismo. Há 2 anos atrás, ainda morando na Irlanda, a igreja onde estávamos me pediu para dar uma série de estudos sobre os mormons. Quem eram os mormons? Quem são? O que nós sabemos dele? E eu comecei a pesquisar, e dessa pesquisa saiu uma apostila, e dessa apostila agora está saindo o livro. Quero aqui deixar claro que eu não sou heresias, ou seja, heresias não é a minha área. A minha área, se é que eu tenho alguma, eu me atrevo a dizer que é a pastoral e a missiológica. Porém, esse livro, eu fiz uma pesquisa profunda, consultei vários livros, vários autores, e então agora está saindo este livro, que, por certo, permitindo Deus, no mês de outubro, esse livro vai sair à luz. Então, como eu disse, eu não sou heresiologista, né? Quem é, digamos, mestre na matéria é o nosso pastor Ezequias Soares da Silva, que, inclusive, tem um pós-grado, se eu não me equivoco, sobre heresias. Mas este livro saiu e, inclusive, eu estou conversando já com a editora, o livro já está terminado,
Agora só são os detalhes. Eu pedi para alguns pastores fazer um prólogo, amigos. Agora estamos trabalhando na capa e, se Deus quiser, permitindo o Senhor, em outubro veremos esse livro à luz. Mas a grande pergunta: quem são os mormons? O que sabemos dos mormons? Primeiramente, eu quero deixar claro nesse canal que eu não tenho nada contra os mormons. Já conversei com eles, são educados, são muito finos, são muito sinceros, são muito íntegros. Porém, quando tratamos na doutrina deles, aí encontramos o problema. Eu não sei se você tem esse livro dos mormons, que é o outro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das dos 3 livros bases que eles têm do fundamento do mormonismo. Mas o que é? Por que mormon, pastor? Por que se chama mormonismo? Bom, o fundador do mormonismo foi Joseph Smith Jr. Ele nasceu em Sharon, no estado de Vermont, Estados Unidos, aí onde o senhor está. De fato, nós vamos falar um pouquinho disso, porque nos Estados Unidos está o quartel-geral dos mormons. É daí que sai toda, digamos, toda a influência mormon para o mundo. E Joseph Smith, ele era filho de pais simples, porém piedosos. E aí Joseph Smith começou a orar porque ele queria servir ao Senhor Jesus. É quando acontece o que ele chama de primeira visão. Em 1820, ele disse que recebe a visão do Pai, ou seja, de Deus, em forma humana. Veja bem. E de Jesus Cristo. Ambos aparecem para ele em forma humana. Ele tinha 15 anos de idade. Aí fica a primeira pergunta que a gente tem que colocar em tela de juízo. O que um adolescente com 15 anos de idade pode realmente trazer fundamentos para a religião, nesse caso, que estaria nascendo? E ele faz a pergunta a Deus e a Jesus: de quais de todas as igrejas eu devo seguir? Ao que Deus responde: olha só, Deus em pessoa, falando com Joseph Smith: não siga nenhuma, porque todas elas são seitas, porque a partir de agora você vai começar um novo movimento. Tudo isso, esses dados que eu estou dando, claro, nós estamos dando referências aonde está escrito, os livros e a bibliografia. Aí depois ele recebe uma segunda visão. Na segunda visão, eu estou falando de Joseph Smith, ele recebe nada mais e nada menos que a visita de um anjo. Veja bem, na primeira visão, Deus Pai e Deus Filho em pessoa. Na segunda visão, um anjo chamado Moroni, ou Moroni. E esse anjo revela para Joseph Smith que havia um livro que estava, ou seja, havia placas de ouro que precisava ser traduzida e que estava oculta no monte chamada Cumorra. Ora, o que eram essas placas de ouro? Diz a história, e tudo isso está registrado nos livros mormons, que o anjo Moroni retornou 4 vezes a Joseph Smith e trouxe toda a revelação para que Joseph Smith pudesse escrever o que então seria o livro do Mormon. Então, daí saiu o Mormon, e logo depois falaremos quem era Mormon. Agora, a pergunta é: como que ele traduzia a linguagem? Por quê? Porque, segundo Joseph Smith, as placas de ouros estavam em hieroglíficos, ou seja, segundo ele, um egípcio reformado. Por certo, essa língua egípcio reformado não existe, mas ele cunhou essa expressão. E ele também disse que ele recebeu que as placas estavam acompanhadas de Urim e Tumim. Veja bem, pastor Cláudio e ouvintes, Urim e Tumim eram 2 pedras, uma verde e outra vermelha, que aparecem raras vezes na Bíblia, e significa luzes e perfeição. Então, quando eles queriam, o povo de Israel, consultar a vontade de Deus, eles colocavam o Urim e o Tumim. Se era verde, sinal verde. Se era vermelho, sinal vermelho. Seria tão fácil hoje, né, pastor? Se tivéssemos o Urim e Tumim nas mãos. Mas isso foi usado raríssimas vezes na igreja. E agora Joseph Smith diz que com as placas ele recebe o Urim e Tumim. E junto com o Urim e Tumim, uns óculos milagrosos que quando ele colocava esses óculos, automaticamente ele começava a entender a tradução das placas que estava escrito em egípcio reformado. E também ele usava um chapéu milagroso, e o chapéu convertia tudo isso em inglês.
essa é o início dos Mormons. E tudo que eu estou dizendo, pastor, no livro são referências. Eu consultei vários apologetas, dentre eles o nosso pastor Ezequiel Soares da Silva, Paulo Romeiro, presidente do Instituto Cristão de Pesquisa, Walter, que foi um dos maiores heresiologistas que já tivemos, com 4 doutorados sobre heresias. Tudo isso está no livro que, permitindo Deus, vai sair à luz. É nesse contexto, pastor, que aparece o livro do Mormon. Então, quando os Mormons, né, os elders, os missionários, nós chegaremos lá, apresentam o livro do Mormon, o outro testamento de Jesus, eles estão referindo a toda essa visão e introdução que Joseph Smith Jr. recebe a visita de Deus Pai e Deus Filho em pessoa, a visita do anjo Moroni 4 vezes. Mas as visitas não pararam por aí, pastor. Por quê? Porque depois ele recebe a visita de João Batista. Brincadeiras à parte, o homem era muito importante, pastor. Em maio de 1829, ele recebe a visita de João Batista, estando com o seu companheiro da obra, chamado Oliver Cowdery. E nessa visão, João Batista aparece numa nuvem, impõe as mãos sobre ele e lhes confere o sacerdócio de Arão. Veja bem, pastor. Vamos resumir. Recebe a visita de Deus Pai e Deus Filho em pessoa, recebe a visita do anjo Moroni 4 vezes, o anjo mostra as placas para ele de ouro, 24 placas de ouro, o anjo mostra Urim e Tumim, o anjo lhe dá uns óculos especiais, o anjo lhe dá um chapéu milagroso, e agora aparece João Batista, impõe as mãos sobre eles, sobre Joseph Smith e Oliver Cowdery, e lhe confere o sacerdócio arônico, que era somente para os levitas. Bom, nesse momento eles recebem a ordenação ao sacerdócio arônico, que até hoje os mormons respeitam e muito. Depois da visita de João Batista, aparece a visita, ele recebe a visita de 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ou seja, o círculo íntimo do Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, pastor Cláudio e ouvintes, é fundado a Igreja dos Mormons, mais conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pastor, antes de passar para a segunda parte, eu não sei se o senhor tem alguma pergunta, algo que compartilhar, ou algum dos ouvintes, alguma pergunta. Muito bem, eu vou deixar em aberto para os ouvintes, se caso não tiver pergunta, tá, já diretamente você tomando a sua água, né? Vamos passar para a segunda parte, porque o relógio não para. Você já tem os compromissos que você tem me adiantado, então eu quero usar seus minutos e segundos, mas deixa eu dar uma olhada. A Camila Salles, que alegria, paz, aqui no Brasil, a paz, a Camila Salles, MK. Tem também a Dilma, eu pensei que era Dilma, a Dina, Silêncio dos Enviados, que ela faz menção, né? E Ellen Ross, né? Está participando aqui, dando glória a Deus. Amém. Mas agora nós estamos abrindo esse espaço, segundo o nosso entrevistado, o pastor Sidney, de Amsterdã. Vocês estão ouvindo, se tiver pergunta, corra ali, faça a pergunta. Se caso vocês não fizerem a pergunta, ele vai então agora, estou aqui falando e olhando para ver se alguém se manifesta. Vai passar na parte B desta sua fala, do livro que ele está aqui em primeira mão, furo de reportagem, dando aqui o anúncio de que está sendo construído. Claro, isso não vou nem precisar combinar com ele, que quando estiver pronto, ele vai vir com o livro, fazer uma nova live comigo. Pastor, na parte B agora. Parte B. Antes, quero saudar a irmã Camila, serva do Senhor, filha da irmã Fátima. Camila tem sido uma bênção para nós. Irmã Ellen Ross, casada com Alexander, que é um holandês. Eles moram na Alemanha, pastor, e vem da Alemanha congregar conosco. Mais de 2 horas em carro. Deus abençoe vocês e obrigado por estar apoiando essa live. Nesse contexto, é fundada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 6 de abril de 1830, na cidade de Nova York, no bairro de Fayette. A quantos quilômetros ou a quantas horas o senhor está de Nova York, pastor? 5. Quantos? 5. 5 horas, então. É aí que é fundado a igreja, a chamada SUD, Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Depois, ela mudou para Kirtland, Rodio, e depois
Missouri e finalmente em Nauvoo, Illinois. Tudo isso foram as mudanças das igrejas por questão, claro, de logística. Agora, como foram os últimos dias de Joseph Smith Jr.? Veja bem, pastor, Joseph Smith, ele se candidatou à presidência, se candidatou a deputado, foi um fracasso total. E depois ele foi preso porque alguns mormons se levantaram contra ele. Por quê? Porque ele fazia muita especulação com riquezas. Por exemplo, ele falava que o óculos milagroso dizia que lá no terreno do seu João tem um tesouro escondido, mas tem que comprar aquele terreno pelo valor de 10 vezes mais, porque depois você vai ganhar 100 vezes mais. E as pessoas compravam. E começavam a escavava, não achava nem ouro, nem água, nem nada. É nesse contexto que Joseph Smith vai preso juntamente com o seu irmão. Ambos vão para a cadeia, Hyrum Smith, e ali uma multidão enfurecida invade a cadeia para linchá-lo, pastor. Ele retruca com disparos e morre. Assim morre Joseph Smith e o seu irmão Hyrum, presos. Mas antes de morrer, ele declarou que estava morrendo como mártir pela causa mórmon. Então, para os mormons, Joseph Smith é um mártir. Veja bem, um mártir que empunha arma para matar. Nós cristãos, pastor, morremos pela nossa fé se for necessário, mas não matamos pela nossa fé. É nesse contexto que Joseph Smith morre, e tudo isso está registrado dentro dos documentários que hemos visto. Está também no DHC, que é o documentário de história da Igreja Mormon, no volume 6, página 618. Agora, qual é a estrutura organizacional dos mormons? Vamos falar da estrutura organizacional das Assembleias de Deus, que é a igreja que nós pertencemos. Nós temos um pastor-presidente, né? Olha, o cunho presidente, é claro que não é bíblico, mas dá para entender que nós estamos falando daquele que preside, por isso chamamos de presidente. Depois temos os pastores, depois temos os evangelistas, depois temos os presbíteros, depois temos os diáconos, depois temos os cooperadores e os membros. Essa é a nossa estrutura organizacional. Ora, nos Estados Unidos, pastor, os mormons são muito bem vistos. E o senhor aí tem uma grande tarefa, pastor. E esse canal é um canal de bênção, porque o senhor está, pastor, na terra dos mormons. Essa é a grande verdade. Nós já chegaremos lá. Então, qual é a estrutura organizacional deles? Eles têm a primeira presidência, que é o profeta, ou seja, o atual presidente é o profeta da organização. É dele que sai toda a revelação para a igreja dos santos dos últimos dias. Ele tem 2 conselheiros que está junto a eles, que formam a presidência. Então, o profeta e os 2 conselheiros formam a presidência. Depois tem o quórum de 12 apóstolos. Esse quórum de 12 apóstolos, juntos com a presidência, busca conselhos divinos para dirigir a organização. Depois tem o quórum dos 70 discípulos, que também, junto com os 12 apóstolos, são os que conduzem a obra de Deus. E depois tem a presidência do bispado. Essa, vamos dizer assim, é o cerne da estrutura organizacional dos mormons. A primeira presidência, como eu já falei, está constituída pelo presidente, que é chamado de o profeta. Veja bem, não um profeta, o profeta. Pastor Cláudio e ouvintes, acredite, para eles, o atual presidente, ou seja, o profeta que está na função da presidência, ele tem o mesmo nível de autoridade e inspiração que os 12 apóstolos do Cordeiro. O mesmo. Ou seja, tudo que sai da boca e da mão dele é inspiração divina, para termos uma ideia. Então, ele é praticamente, ele não erra, ele não peca. A atual presidência está constituída por Russell M. Nelson, nós temos fotos e também com as designações no livros, e os 2 conselheiros, que Dallin Oaks e Henry Avery. Esses 3, hoje, no atual dia, nós estamos dia 29 de agosto de 2024, são os que dirigem a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. Até agora, desde que começou com Joseph Smith, até agora, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias tiveram 17 presidentes. Desde que começa com Joseph Smith
até agora, 17 presidentes. Os 17 presidentes, com as suas respectivas fotos e funções e anos de presidenta, também estão nos livros. Os conselheiros são os que ajudam o presidente, o quórum dos 12 apóstolos. Eles sempre me perguntarão, a tua igreja tem apóstolo? Você fala, não. Fala, então a tua igreja não é de Jesus, porque tem que ter apóstolos. Eles creem que com a morte do 12º, nesse caso, 13º, Paulo, ou sem importar a ordem de martírio, mas com a morte do 13º, continua a sucessão apostólica com eles, pastor. Com eles, com ninguém mais. São eles que têm o sacerdócio arônico, são eles que estão dando continuidade à missão apostólica. A primeira presidência e o primeiro quórum dos 12 apóstolos foi no ano de 1898. Hoje, o quórum de 12 apóstolos está formado e tem o quórum dos 70 discípulos. Então, veja bem, presidência, conselheiro, 12 apóstolos, 70 discípulos, obispado. Essa é a hierarquia piramidal do SUD, Santos dos Últimos Dias. Depois tem a presidência do bispado. Qual é a função deles? Eles estão responsáveis pela ala ou capela. Veja bem, eles só chamam templo os grandes templos. O que nós chamamos de congregação, eles chamam de ala ou capela. Mas é só no grande templo que pode ser realizada algumas funções, e chegaremos lá. E depois tem os elders. Em honra à verdade, nós, meros mortais, dos mormons, só sabemos dos elders. Por quê? Porque são os missionários que vão de 2 em 2, de porta em porta, levando a semente, a doutrina, o ensino dos mormons. Todo filho, varão, todo filho é obrigado a ser missionário mormon. Aí você fala que lindo, né? Eles dão 2 anos. Não, é obrigação, tá? É questão de salvação. E se calcula que hoje há mais de 50 mil elders espalhados pelo mundo. Essa é a história da fundação e da presidência, juntamente com os obreiros da Igreja SUD Santo dos Últimos Dias. Quero passar para a terceira parte, pastor, fonte de autoridade e doutrina no mormonismo, mas antes, abrimos um espaço, se o senhor tem algum comentário ou algum dos ouvintes alguma pergunta. Não, pergunta não veio. Eu tenho uma pergunta a ti sobre a minha preocupação, claro que teria que ser essa, é do tempo. Essa próxima etapa, que eu estou gostando muito de ouvir, estou numa aula aqui com você, tenho certeza que a missionária Anice vai falar o mesmo. O tempo que vai dispor para a próxima, e se a próxima é onde você vai fechar, tá? Por causa do tempo, eu pergunto. Olha aqui, eu tenho 2 amigos que são missionários mormon, foram fazer missão na Argentina. Essa é a Val dizendo. Tá? Exato. Pastor, abre um parênteses, o dono da Azul, famosa empresa de aviação brasileira, ele foi missionário mormon, ele é mormon, ele foi missionário mormon no Brasil. Olha aí. Exato. Então, eu vou repetir. Agora, toda essa riqueza vem de algum lugar e eu expresso isso no livro. Ah, tá. Basicamente, o que você está informando, você praticamente estaria lendo o teu livro, é coisa que está envolvida nele. Eu estou jogando os detalhes principais, né? Principais. Existem mais conteúdos, mais detalhes, mas eu estou jogando assim, digamos, um telão. Ótimo, eu falo isso porque quem está ouvindo, tenho certeza que já está interessado pelo livro, como eu. Por isso que eu estou dizendo. Mas aí nós temos, para fechar, mais uma. Para fechar, nós temos mais 5. Mas vamos fazer o seguinte, eu ia pedir outra live. Senhor, daqui a 50 minutos eu tenho uma outra reunião com a liderança da casa. A gente pode bater um papinho aqui de meia hora e depois a gente continua no outro dia. Então vamos fazer isso. Tá? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, só recapitulando, falei sobre o início da Igreja Mormon com seu fundador Joseph Smith Jr., falei das visões que ele recebe, falei da estrutura organizacional da Igreja Santos dos Últimos Dias, e agora quero falar sobre a fonte de autoridade e doutrina no mormonismo. Bom, qual é a fonte de autoridade na Igreja Cristã? A Bíblia Sagrada. Essa é a nossa máxima fonte, a inerrável Bíblia Sagrada. Tudo que passa daí é heresia. De fato, Paulo fala aos Gálatas que se um anjo ou ele mesmo apresentasse um outro evangelho que não fosse o Senhor Jesus Cristo, fosse considerado anátema.
Mas os santos dos últimos dias, os mormons, eles têm 3 fontes de autoridade. Pastor, acredite, no mesmo nível que a Bíblia. Eles creem que essas 3 fontes de autoridade estão a pé de igualdade com revelação, com recepção e com conhecimento bíblico completamente inspirado por Deus. Por isso que o termo profeta nos mormons tem a ver com inspiração. Mas quais são as 3 fontes de autoridade e doutrina no mormonismo? Primeiro, o livro de Mórmon, que falaremos a seguir. Segundo, doutrinas e convênios. E terceiro, pérolas de grande valor. Como nasce o livro de Mórmon? O livro de Mórmon, também conhecido como o Outro Testamento de Jesus Cristo. Me perguntaram qual é o título desse livro, pastor. O título será uma pergunta: o Outro Testamento de Jesus Cristo? E embaixo, conhecendo as doutrinas do mormonismo. A pergunta é: como que nasce o livro de Mórmon? Também chamado de o Outro Testamento do Senhor Jesus Cristo. É considerado para os mormons ao mesmo nível de inspiração da Bíblia. Pastor, o senhor pega todos os profetas, os apóstolos, os 66 livros que nós temos, e para o Mórmon, o livro de Mórmon tem a mesma autoridade, tem a mesma espiritualidade, tem a mesma base e tem a mesma inspiração que esses profetas. O livro de Mórmon é dividido em capítulos e versículos, como se for a Bíblia Sagrada. Compõe-se de 15 livros, 239 capítulos, 6.557 versículos. Agora, como que Joseph Smith recebe a revelação do livro de Mórmon? Ele declarou, diz assim: declarei aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de toda a terra, a pedra angular da nossa religião, e que um homem se chegaria mais a Deus seguindo os preceitos do livro do Mórmon de qualquer outro livro. Ou seja, o que eles fazem com a Bíblia, pastor? Eles colocam a Bíblia debaixo do livro do Mórmon. Eu tenho o livro do Mórmon, todas essas literaturas que eu estou mencionando aqui, eu tenho, né? Estão guardados ainda, porque o senhor tem uma ideia, a nossa mudança ainda está em caixas, pastor. Todos os meus livros estão em caixas, mas um dia eu vou tirá-los da caixa. Mas o que eles fazem? O livro de Mórmon está por em cima. Pastor, isso é heresia, não é uma interpretação. Uma afronta. É uma afronta. Do mesmo jeito que os testemunhas de Jeová fazem com o escrito de Charles Taze Russell e com os escritos do Atalaia. Mas o tema hoje aqui não é Torre de Vigia, mas, senão, os mormons. E então, é isso que foi a declaração que ele declarou. O que faz esse livro de Mormons? O livro de Mormons, ele praticamente narra a história de 2 grupos, os Jareditas e os Nefitas. E ele conta como que os Jareditas e os Nefitas, eles imigram desde Jerusalém, acredite, pastor, até os Estados Unidos da América. Eles vão para os Estados Unidos da América, depois ali eles têm uma divisão, eu estou jogando assim a grosso modo, tá? Porque todos os detalhes estão no livro. Depois eles têm uma divisão, eles se matam entre eles, tem uma grande divisão entre os Lamanitas e os Nefitas. Os Lamanitas foram amaldiçoados por Deus por serem rebeldes e desobedientes. Agora, a pergunta é: qual é a maldição que os Lamanitas receberam por serem rebeldes e desobedientes? Acredite, pastor, a pele escura. O mormonismo, e eu trato isso com muita seriedade no meu livro, hoje eles já não dizem isso, pastor, mas eu trago documentação. Eles acreditam, eles só hoje não pregam isso, que a pele escura foi uma maldição que Deus deu aos rebeldes. Ou seja, na concepção mormonista, todos os negros estão debaixo de maldição. E eu, refutando essa teoria, escrevi praticamente um capítulo sobre os negros, a raça negra na Bíblia, como que Deus conta com a raça negra. E é por causa dessa desobediência que os lamanitas são amaldiçoados. E eles dizem que dos lamanitas tem a origem o índio americano chamado o ameríndio. Porém, a ciência já provou que o ameríndio não vem daí, né? Mas, bem, eles vêm dos mongoloides. Isso eu trato também no livro. Mas Joseph Smith narra no livro do Mórmon que quando os nefitas foram para os Estados Unidos,
na época de Cristo, depois da morte de Cristo. Ou seja, Cristo vai aos Estados Unidos da América, pastor. Eu acho que daqueles 3 dias da morte e ressurreição, claro, como Jesus não é, onisciente, onipresente, onipotente, mover-se para ele no universo não é nada. Mas Joseph Smith diz que ele foi nos Estados Unidos da América, onde o senhor está. Foi aí, pastor, ensinou os lamanitas sobre o verdadeiro evangelho, por certo, o livro de Mórmon, efetuou o batismo e eles se convertem ao mormonismo. Agora, olha isso, quando Colombo, porque Colombo passa por América, né? Ele encontrou os lamanitas, segundo o livro de Mórmon. Agora, o mais interessante é que Colombo não registra nada disso, pastor, não há nenhum registro. Colombo trouxe da América a batata, trouxe o cigarro, trouxe alguns índios e não trouxe nenhum lamanita. Agora o senhor pergunta, mas será possível que podemos crer nisso? Pastor e ouvintes, veja bem, Paulo Romeiro, grande heresiologista, disse, quem aceita um Jesus errado desembarca no céu errado. É isso que ele diz e eu trato disso no meu livro com a autorização do autor. Ele simplesmente crê, pastor, de pé juntos, que isso é verdade. Agora, a pergunta é, merece crédito o livro de Mórmon? Eu dou toda uma explicação de 2 páginas, com documentação, derribando completamente a argumentação falida do livro de Mórmon. Só para o senhor ter uma ideia, pastor, existem vários plágios no livro de Mórmon. Por exemplo, segundo Neff é um dos livros de Mórmon, é um plágio, pastor, de Isaías 4, na cara dura. Segundo Neff 2, é um plágio de Isaías 2. Mosiá, que é um livro, 14, é Isaías 53. Terceiro Neff, 13, é Mateus 6. E segundo Neff 4, é Romanos 7. Assim, pastor, desculpa a expressão, na cara dura. Ele pega, plágia, coloca ali no livro do Mórmon e diz, isso é revelação. E que fazem os nossos queridos mórmons? Aceitam como revelação. Eu costumo dizer, pastor, que o problema não é o irmão enganado, o problema é o irmão enganador. Como será quando Jesus tratar com eles? Eu não sei. Mas Deus nos dá a oportunidade de evangelizar os mórmons, e eu falo isso no último capítulo do livro, Como Evangelizar os Mórmons. Contradições nos livros de Mórmon. Pastor, o arqueologista Hal Homsey, ele analisou o livro dos Mórmons e ele simplesmente fez uma lista de várias contradições arqueológicas. Deixamos de um lado a fé, deixemos de um lado a revelação, deixemos de um lado a espiritualidade. Falemos de história. Arqueologia. Simplesmente os livros que é mencionado no livro de Mórmon não foram encontrados. Os habitantes de Mórmon, do livro de Mórmon, não foram encontrados. Agora, acredito, só para fechar essa parte do livro de Mórmon, as contradições. A última palavra do livro de Jacó é um livro de Mórmon, é uma saudação, pastor, em francês. Isso na edição inglesa, tá? O problema é que o livro data de 600 anos antes de Cristo. Tá bom? A língua francesa só começou a ser reformada em 700 depois de Cristo. Ou seja, o livro está narrando uma história de 600 anos antes de Cristo, termina com a saudação francesa, mas a língua francesa começou a ser formada 700 anos depois de Cristo. Ou seja, temos uma laguna de 1.200 ou 1.300 anos, pastor. São as contradições que estão... Quem explica isso, né? Então, pastor, quem explica isso? A cegueira espiritual. Paulo fala claramente isso. Me temo que como Satanás enganou a Eva, engane a vocês. É isso, pastor. A heresia é tão forte, é tão forte. Eu vi heresiologistas, apologistas chorando quando viram nas nossas Bíblias circulando Bíblias de heréticas, pastor. Estão circulando dentro da nossa igreja. E a igreja vai aceitando como normal. Por isso que nós, na vida plena, fomos ensinados assim pelos nossos pastores, velamos pela palavra, não aceitamos qualquer movimento, não aceitamos movimentos estranhos, somos pentecostais, e pentecostais equilibrados, cremos na vigência dos dons, cremos na inerrância infalível, inspiração da Bíblia, cremos em Deus, cremos no arrebatamento da igreja, somos arminianistas, somos pré-milenanistas, até isso, pastor, pré-milenarista e pós, a Bíblia deixa aí uma margem para interpretação, mas interpretação não é heresia. Aqui nós estamos falando de heresia.
Pastor, 7h15, não sei se alguém tem alguma pergunta, se o senhor quer fazer alguma coisa, antes de passarmos para a segunda fonte de autoridade nos mormons. Obrigado. Eu vou dizer aqui a Elisa, que aula, hein? A grande verdade é que cada vez mais pessoas se deixarem de ser alienadas mediaticamente, falando e não buscando conhecimento robusto que possam defender o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. Isso é Elisa Correia. Também ela põe que alegria ter a oportunidade desse acesso e conhecimento através de vocês, Pastor Sidney e Pastor Cláudio. Anice, minha esposa, tivemos uma família vizinha aqui da minha cidade, cidade de Manassas, e se mudaram para Utah, onde fica a central dos mormons, e eles eram mormons, tá? A minha filha vendeu a casa deles. A Ellen Ross, eu tinha um livro mormon e comecei a ler. O Nivaldo Andrade Souza, a paz do Senhor Jesus Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Muito bom, pastor, saber para não sermos enganados. Pastor, Amém. eu vou pedir perdão ao senhor, tá? Apareceu imprevisto e na Kombi eu falo. Pois não, pois não. E nós vamos encerrar, né? Não por sua parte, porque você ainda está me dando essa liberdade, mas vou pedir perdão. Apareceu imprevisto, tá? E vou agora encerrar essa nossa live com dor no coração. Eu sabia que fazer uma live com você é tomar uma aula. Isso aí eu tinha certeza disso. Bondade do Senhor. Agora também o Sildenir Araújo. Parabéns e boa tarde. Sildenir. Glória a Deus. O irmão Nivaldo, que o senhor mencionou antes, ele congrega conosco, Deus abençoe de uma maneira muito especial. Sildenir, assim, deve ser um novo membro, alguém que está congregando, nós recebemos muita visita, mas muito obrigado, Sildenir, por estar conosco. Pastor, perfeitamente compreensível, estou à disposição, muito obrigado por dar-me a oportunidade de poder expor, fazer um spoiler desse terceiro livro que Deus, pela sua misericórdia, me concedeu. Quem agradece sou eu, chefe, não esquece disso. Amém, eu sou agradecido a Deus e ao companheiro da Kombi, essa aula que tomamos aí do mormonismo. E agora eu fico com a palavra do irmão lá. Tudo isso, meus irmãos, para ele dar essas aulas aqui, ele não veio de cabeça de pensamento. Não, Sidney fez pesquisa, tá? Ele fala com base, tá, em dados científicos, históricos, enfim. Ele está dizendo alguma coisa. Por que Sidney se preocupa com isso? Porque é um pastor. E pastor tem que se preocupar com o que as ovelhas estão comendo. Que alimento que estão alimentando. Não pode ser enganado, porque será cobrado amanhã. Então, dentro dessa preocupação que os senhores vendo, né? Porque fala desse e daquele. Não é fazendo uma concorrência, nada disso. Tá? É zelando, né, pelo aquilo que o Senhor lhe deu. Tá? E através da palavra, ele participou, porque a Assembleia de Deus tem uma excelente doutrina, não é? Então, ele tem conhecimento, tá? E não quer e não aceita heresias. Ele não aceita por quê? É uma opinião própria? Não. Pode ser também, mas, em primeiro lugar, é em defesa da fé. Em defesa da fé. Porque se alguém está caminhando conosco, que alguém, né, e outras denominações, não só os mormonismo, tá? Alcançar eles, como temos casos, tá? Foi negligência nossa. Então, Sidney pensa muito nisso, preocupa muito com isso. Isso faz parte do ministério dele. Eu louvo a Deus pela amizade que eu tenho, por essa preocupação pastoral. Isso me faz crescer mais, respeitá-lo muito mais. Tem aqui também, olha, a Dina, Deus vos abençoe e vos fortaleça. Shalom desde Holanda. O Júnior Albuquerque, paz do Senhor e boa tarde. Eu não sei de onde ele está falando, mas... Ele está falando da cidade, o Júnior está falando da cidade de Helmond, é um recém-chegado de Portugal e está congregando conosco. Amém. Queridos, amém, pastor. Eu sei que vocês queriam ouvir o final, mas olha, eu e você vamos fazer um compromisso, fazer igual aqui nos Estados Unidos. Quando eles mandam fazer um voto de fé, eles mandam fazer assim com a mão, né? Só que com a Bíblia embaixo. Prometo que vou terminar essa minha fala com o pastor Cláudio Martins. Amém, pastor? Amém. Glória então, a Deus. Você que está ouvindo, ó, tá? Não vai perder. A hora que vocês se inscreveram lá, vai lá ver se está acionado o sininho. Por quê, pastor? Você será avisado todas as nossas lives. E quando vê lá que é com
vida plena, você vai assistir, não vai perder. Amém? Amém, meu pastor. O senhor pode fazer uma oração por nós, meu pastor? Seria meu pedido, mas se você foi na frente, eu faço. É. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, Senhor, com a minha alma, agradecer a Ti, ó Senhor, com tanta alegria, por ter um companheiro que está lá na Europa, num lugar, Senhor, tenebroso, mas zeloso pela Tua palavra. Nos traz aqui, Pai, orientação de denominações que nós não suportamos heresia. Por quê? Porque nós zelamos pela Tua palavra. Assim se comporta o pastor Sidney, todo esse tempo que ele está lá com a Maria, fazendo a Tua obra, Pai. E ele nunca, nas nossas conversas, trouxe problema, porque ele é portador de boas novas. Então, toda vez que me fala, Pai, ele disse, eu tenho mais uma boa nova, vai pôr na sua coleção. E é um homem que leva em consigo as boas novas de Cristo. Porque o Evangelho, Senhor, é boas novas. Eu peço a Tua bênção com todos esses que participaram dessa live. Todos. E o que irão participar, incluindo meu filho e a minha esposa. Venha a Tua bênção. E ao pastor Sidney também, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de ter tocado no coração dele e ele nos prestar esse grande favor, trazendo a sã doutrina da Tua palavra, em nome de Jesus, porque o Senhor está voltando e logo estaremos prestando conta diante de Ti. Mas, Senhor, abençoe Teu filho e não nos desampare, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Se temos aqui alguma coisa a mais. Sildemir Araújo, Gabriel Ferro, obrigado pela santa palavra, ó. Realmente, eles participaram com a alma, ouvido limpo, né? Tem uma mensagem que fala sobre os nossos ouvidos, né? Temos que estar limpo para ouvir, porque às vezes os ouvidos hoje estão poluídos. É uma outra mensagem, né? Temos temas aqui para falar com o Sidney. Não se preocupe, ele se comprometeu em ter outras e outras lives. Aqui é a tua casa, pastor Sidney. Muito obrigado, pastor Cláudio. Saudações à missionária Anice, saudações aos filhos, saudações a toda a família, saudações à Igreja do Senhor aí nos Estados Unidos da América. E eu termino agradecendo a todos os irmãos que interagiram conosco aqui e deixando convosco Judas 3, que diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhemos com a palavra. Palavra de Deus. Glória a Ti. Amém. Pastor, obrigado. Obrigado, Maria. Olha, eu termino e você fecha a frase. Se Deus é por nós, quem